Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, casos de extraterrestres, entre outros assuntos. Lembrando sempre que este é um canal eclético. Cada dia será narrado, ou seja, estarei trazendo um conteúdo diferente para o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que, assim como eu e você, gostam deste tipo de conteúdo. E se depois que o vídeo acabar você ainda quiser receber as notificações dos vídeos, vai lá no sininho e ative todas as notificações. Bem, hoje estarei trazendo aqui um caso criminal, o caso Martha Moxley. Vocês já ouviram falar? Quem concedeu este roteiro para estar sendo narrado aqui é o nosso amigo César, do canal Aliena Mundi e também Fronteiras. Vamos para o caso agora? Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem. Bem, mais uma vez estou trazendo para você um outro caso criminal que deixou marcado algumas famílias. Este canal está trazendo esses casos apenas para o conhecimento geral e não queremos de forma alguma denegrir a imagem das pessoas citadas, apenas apresentar mesmo os casos que já foram noticiados mundialmente. Alguns até já foram resolvidos, mas alguns, até os dias de hoje, permanecem no mais absoluto mistério. Bem, vamos ao caso agora. No bairro de Greenwich, Connecticut, de Martha Moxley, na noite de travessuras do Dia das Bruxas. Seria naquela noite de 1975 que Martha Moxley, de apenas 15 anos, daria o seu último suspiro. E com isso começaria uma batalha que levariam 43 anos para que finalmente pegassem o seu algoz. Hoje, meus amigos, vamos conhecer o caso de Martha Moxley. Nascida em 30 de agosto de 1960, Martha Elizabeth Moxley cresceu em Piedmont, na Califórnia, ao lado de seus pais e de seu irmão mais velho, John. 14 anos depois, no ano de 1974, a adolescente em questão e sua família se mudaram para Bellehaven, um bairro em Greenwich, Connecticut. Era um desses bairros onde as crianças poderiam conhecer outras pessoas. Realmente era um bairro muito seguro, relembrou a mãe de Martha em uma entrevista na época. O fato de mudarem para um novo lugar não atrapalhou em nada a vida da brilhante adolescente, escolhida como a melhor aluna no ensino médio.
ela jamais encontrou dificuldades em fazer novos amigos. Com ótimas notas e jogadora de basquete, Marta parecia ter tudo a seu favor. E as coisas, estas caminhavam bem. Bem, pelo menos até o Halloween do fatídico ano de 1975. A amizade de Martha Moxley com Thomas e Michelle Skakel, que era sobrinho de Ethel Skaker e Robert F. Kennedy. Thomas e Michael ou Michael são apenas 2 dos 7 filhos de Houston e Anne. Na época em que ocorreu os fatos, o crime com Marta, em 1975, eles tinham, respectivamente, 17 e 15 anos. Apesar de sempre conviverem com muitas pessoas em casa, o ambiente na família Skakel estava longe, bem longe, de ser o mais saudável. Em 1973, todos eles enfrentaram uma grande perda. Anne acabara de falecer de câncer no cérebro. Como se não bastasse, Houston viveu um caso de alcoolismo e frequentemente deixava os seus filhos em casa, sozinhos, sem nenhum tipo de supervisão, por menor que fosse. Sobre esse período, Michael, ou Michael, declarou que um nível de caos ainda mais intenso chegou a dominar a casa deles. Isso ocorreu depois da morte da matriarca da família. Os Moxleys, que moravam a apenas 150 metros de distância dos Skakels, viam com frequência o constante fluxo de adolescentes que vagavam pela residência. Como eu disse, isso ocorria por falta da supervisão de um adulto. O que motivou a morte da menina? Segundo o diário de Marta, no qual ela cita muitas vezes os irmãos Skakels, a adolescente demonstra estar muito confusa sobre algumas investidas que começara a receber de Tom. Querido diário, eu, Jack, Michael, Tom, Hope, Maureen e Andra saímos para dirigir o carro de Tom. Eu estava praticamente sentada no colo dele quando eu estava dirigindo. Então ele colocou a mão no meu joelho. Quando eu estava dirigindo novamente, Tom colocou o braço em volta de mim e ele continuou fazendo coisas assim. Marta também expressou frustração com Michael, ou Michael, em seu diário.
Em uma anotação de 19 de setembro do ano de 1975, ela escreveu: Michael estava tão totalmente enganado, sendo um verdadeiro idiota em suas ações. E as palavras? Ele fica dizendo que eu estaria manipulando o Tom e que eu não gostava dele, exceto como amigo. Eu disse: bem, e você e a Jack? Você vive me dizendo que não gosta dela e que está sempre por cima da situação. Ele não entende que as pessoas podem ser gentis sem machucar ninguém. Essas anotações seriam usadas posteriormente pela promotoria no julgamento de Michael Schenkel. Na noite anterior ao Halloween, os adolescentes de Greenwich ficaram conhecidos por perambularem pelas ruas, fazendo diversas brincadeiras tradicionais. Geralmente, esta noite nunca resultava em algo mais sério do que um gramado coberto com papel higiênico. No entanto, este cenário mudou no ano de 1975. Naquele dia, Marta havia saído com suas amigas e, como ela já não tinha voltado para sua casa, pois já eram 4 horas da manhã, sua mãe telefonou para a casa de suas amigas. Como não sabia o paradeiro de sua filha, as ligações continuaram madrugada dentro. Uma amiga de Marta disse a Dirty, mãe de Marta, que tinha visto a adolescente pela última vez com Tom Schenkel. Na noite anterior, é claro. Ela então foi até a casa dos Schenkels naquele dia. Chegando lá, Michael informou que não tinha visto a filha dela. Pouco depois do meio-dia, a amiga de Marta, Sheila, fez uma descoberta horrível. Deitada de bruços, embaixo de um grande pinheiro na beira da propriedade dos Moxleys, estava o corpo da adolescente desaparecida. Suas roupas estavam manchadas de sangue e seus jeans e suas roupas íntimas foram puxados até o tornozelo. Embora nenhuma evidência de agressão sexual tenha sido encontrada, ao lado da adolescente estava um taco de golfe que tinha sido usado para atacar Marta repetidamente. Para que vocês tenham a ideia clara do impacto dos golpes, eles foram tão fortes que ele se partiu em 3 partes. Marta também foi atingida no pescoço com um dos fragmentos quebrados do taco. Os investigadores descobriram rapidamente
que o taco Tony Pena, usado na cena do crime, combinava perfeitamente com os da coleção que estava na casa dos Skakel. O taco quebrado na casa dos Skakel tinha o nome de Anne gravado no cabo. Naturalmente, os detetives concentraram suas investigações em Tom, já que ele era a última pessoa a ter visto a adolescente Martha com vida. Quando questionado pelos detetives, o mesmo disse que viu Martha pela última vez por volta das 21h30 em frente à sua casa. Eles se despediram e ele disse que entrou para ver TV. Depois, ele disse que foi para o seu quarto para trabalhar em um relatório da escola sobre Abraham Lincoln. Seus professores, no entanto, negaram ter dado essa tarefa. Sendo assim, Tom Moxley acabou sendo submetido a um teste pelo detector de mentiras. No entanto, a avaliação não apontou nada e nenhuma acusação foi feita contra ele. O tutor Littleton também foi investigado no outono de 1976, mas supostamente ele não tinha ideia de quem era Martha Moxley, já que a jovem foi morta na primeira noite em que ele esteve na casa dos Skakel. Embora Kennedy tenha falhado em vários testes com o detector de mentiras, ele nunca foi acusado por ter conexão com o caso em questão. Os detetives acreditavam que Martha havia sido espancada e morta por volta das 22 horas. Quando questionado sobre o seu paradeiro naquela noite, Michael Skakel disse aos detetives que ele havia saído de casa por volta das 21h15, dirigido até a casa do seu primo, retornando por volta das 23 horas. Em 1991, o caso de Martha Moxley foi reaberto após um boato de que outro membro da família Kennedy, William Smith Kennedy, poderia estar envolvido no assassinato. A teoria foi desmentida, mas o caso voltou aos holofotes. Desta vez, Michael Skakel se tornou o principal suspeito. Isto porque o inquérito foi solicitado por Rushton Skakel, que havia contratado um investigador particular para limpar o nome de sua família. Particularmente, ele esperava que fossem divulgadas informações que lançassem suspeitas sobre outros suspeitos, como Kenneth Littleton. No entanto, o plano saíra pela culatra. Desta vez,
havia 2 investigadores particulares envolvidos. Jim Murphy, que é um ex-agente do FBI, e seu assistente Willis Krebs, que é ex-tenente da polícia de Nova York. Quando a dupla entrevistou Tom e Michael para saber sobre as suas atividades na noite do crime de Martha, eles descobriram que os irmãos haviam mentido para a polícia. Tom revelou que não eram 22 horas e 30 minutos na última vez que o mesmo viu Martha fora de sua casa, mas na verdade era um horário mais próximo das 22 horas. Além disso, antes de Tom voltar para casa, ele e Martha trocaram carinhos íntimos do lado de fora da residência da garota. Segundo disse o tenente Krebs, o jovem começou a chorar quando admitiu isso, mas o advogado da família interrompeu o interrogatório antes que as informações mais comprometedoras pudessem, enfim, ser reveladas. Enquanto isso, Michael disse ao investigador que ele não foi dormir quando chegou, depois que retornou da casa do primo por volta das 23 horas. Na verdade, ele subiu em uma árvore do lado de fora da janela do quarto de Martha Moxley e se masturbou. Nojento, não é mesmo? O autor e jornalista Dominic Dunn pegou o relatório dos investigadores e repassou ao inspetor de estado Frank Garr, que anteriormente era nada mais, nada menos que o detetive do caso. Ele sempre suspeitou de Michael, mas as suas cismas foram descartadas. Este relatório teria dado um impulso à sua teoria. No ano de 1998, um júri individual e um investigador foram designados para revisar o caso de Martha Moxley. Ao examinarem as evidências, o juiz George Tim decidiu que haviam indícios o suficiente para acusar Michael pelo crime. Vários ex-colegas de escola de Schuylkill testemunharam que enquanto ele frequentava a escola Ellen, uma escola especializada destinada a reabilitar jovens problemáticos, Michael chegou a confessar o crime para eles. Inclusive, um ex-colega da escola, Gregory Coleman, declarou na audiência de pré-julgamento, em junho do ano 2000, que Michael disse a ele: "Eu vou me safar de um assassinato. Sou um Kennedy." Coleman continuou dizendo que ele, Schenkel, chegou a comentar que estava tentando fazer progressos em uma relação com uma garota, mas que ela não estava correspondendo às investidas dele, e por isso ele esmagou o crânio dela. Apesar da chocante revelação, Coleman não voltou mais a testemunhar no julgamento de Schuylkill, o que aconteceu no ano de 2002,
pois ele morreu de overdose de heroína no mês de agosto do ano de 2001. No ano de 1997, Skakel teria se encontrado com Richard Hoffman para gravarem declarações para sua autobiografia Dead Man Walking a Kennedy Comes Clean. Entretanto, uma dessas gravações teria sido usada durante o julgamento, o que foi particularmente prejudicial para Skakel. Na noite da morte de Marta, ele disse que estava bêbado, ou disse estar bêbado. Afirmou que estava chapado e também estava excitado. Quando Dorothy, mãe de Marta, chegou à sua porta naquela manhã, ele disse estar em pânico. Eu ainda estava chapado, palavras dele, na noite anterior. Um pouco bêbado. Ele relatou também ter pensado: eles me viram ontem à noite? Skakel alegou que estava preocupado por ter sido visto pelos Moxley na árvore deles. Mas os promotores argumentaram que Skakel estava realmente se referindo a ter sido visto batendo em Marta. O contra-argumento da defesa de Skakel era que não havia provas físicas para condená-lo e que ele tinha um álibi para o período do crime de Marta. No entanto, a promotoria pintou a imagem de um adolescente ciumento, enfurecido, após ter sido rejeitado por sua paixão e sob a influência de entorpecentes e álcool, e com acesso à arma do crime. Em 7 de junho do ano de 2002, o veredito do júri decidiu culpá-lo e Skakel foi condenado a 20 anos de prisão. Enquanto Skakel estava na prisão, seus advogados tentaram fazer com que sua condenação fosse anulada. 4 recursos foram interpostos. Todos eles foram negados. Porém, em 23 de outubro do ano de 2013, Skakel foi julgado novamente com base na defesa do seu advogado Mickey Sherman, que teria fornecido a ele uma representação constitucionalmente deficiente. Como resultado, Skakel foi libertado sob fiança de 1,2 milhões de dólares em 21 de novembro do ano de 2013. Os promotores lutaram
incansavelmente para reestabelecer a condenação de Skakel. Finalmente, em dezembro do ano de 2016, eles obtiveram sucesso perante a Suprema Corte de Connecticut, que decidiu por 4 votos a 3 que sua condenação era o resultado de evidências esmagadoras apresentadas pelos promotores e que sua representação legal era adequada. No entanto, o caso não terminou por ali. Em maio do ano de 2018, o tribunal reverteu a decisão com mais uma decisão de 4-3. O tribunal decidiu que Sherman prestou assistência ineficaz quando não conseguiu entrar em contato com uma testemunha álibi. E como resultado, Skakel foi privado de um julgamento justo. Os promotores estaduais ainda têm o poder de pedir um novo julgamento contra Skakel, mas certamente terão dificuldade em fazê-lo, devido ao falecimento de algumas testemunhas. Até hoje, a mãe e o irmão de Martha Moxley acreditam que Skakel é culpado. Dorothy Moxley está convencida que a riqueza de Skakel e as conexões poderosas que ele possui são as razões pelas quais ele está livre até os dias de hoje. No entanto, também existem pessoas que acreditam que Skakel é inocente, como seu primo Robert F. Kennedy Jr., que escreveu um livro intitulado Por que Michael Skakel passou uma década na prisão por um crime que não cometeu. Na introdução, Kennedy escreve, abre aspas, um ciclone de má prática da mídia consolidou a tempestade perfeita de ganância e ambição que terminou na prisão de Michael. Sua condenação foi um fracasso do sistema legal. Fecha aspas. Atualmente, Skakel permanece livre. Bom, pelo menos até a gravação desse vídeo. Mais um caso triste que apresento para vocês. Fiquei com muita pena dessa moça. Eu já tinha ouvido falar sobre esse caso em um seriado chamado Cold Case. Realmente é uma história muito triste. Lembrando que o caso aqui postado já foi muito noticiado nas mídias mundiais e resolvi trazê-lo para o canal apenas para vocês terem conhecimento desse e de outros casos. Espero que vocês tenham se agradado do nosso trabalho, tanto o meu narrando quanto do nosso amigo César, que nos trouxe esse caso e é responsável pelo roteiro. Eu só dei uma pequena repaginada. Prestigiem o canal do nosso amigo César, o canal Aliena Mundi. Se você gostou do trabalho,
Deixe aí a sua opinião nos comentários. Também deixem sugestões de novos casos a serem narrados por mim no Dia de Casos Criminais. Bem, por hoje é só. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o joinha, sua opinião. Vai lá nas notificações e ative o sininho na opção todas para estar recebendo mais conteúdos do canal. Lembrando sempre que este é um canal eclético. Cada dia será narrado por mim aqui um tema, um assunto diferente. Vendo que esse canal ainda não é monetizado, peço para vocês estarem compartilhando muito, que assim nós vamos chegar todos juntos na meta de 1000 inscritos para poder monetizar o canal, pois as horas assistidas já está quase lá. Falta muito pouco para batermos as horas. Só está mais difícil a meta de inscritos. Então, bora compartilhar, gente. Vamos ajudar o canal. Desde já eu deixo aqui a minha gratidão. Vendo também que esse não é um canal monetizado, peço para quem puder estar colaborando com o canal, estar fazendo isso com qualquer quantia pelo Pix que estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Agora sim, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.